Trajetória, não, são conceitos diferentes. E a preocupação hoje, para mim, Dani, é a seguinte: o Paulo Souza, vamos lá atrás, o Paulo Souza veio para modificar tudo isso, para uma mudança radical. Dançou. A solução Dorival foi estender o prazo de validade da equipe. E foi o que o Dorival fez. O Dorival parou, não tem nada de mudança, não tem de corte, cada um joga na sua, Gabigol vem aqui, faz uma função diferente, leva o Pedro para a seleção, o Pedro foi, o Gabigol fez menos gols do que fazia, o Pedro explodiu, o Flamengo funcionou, ganhou 2 títulos. Ele estendeu a data de validade. Aí a diretoria entendeu que tem que mudar, porque tem que girar, algumas coisas precisam ser feitas, alguns setores do time não estão jogando bem, alguns jogadores estão com idade mais avançada, é preciso mudar o Flamengo. Vem Vitor Pereira, dançou. Só que não veio agora o treinador para a extensão dessa data de validade. Veio o Sampaoli, que vai, sim, na ferida. Sim. O Sampaoli vai na ferida. E só que ontem a escalação era... O que impactou no jogo para mim? Primeiro que o Fluminense meteu 5-1 no River Plate. Você é argentino, você está vendo que o teu time, melhor time do país, veio ao Brasil, tomou 5. Uhum. Pode discutir as circunstâncias, levou 5. Você já fica esperto. O Flamengo, a última vez que foi lá, meteu 4-0 no Vélez. Só... Parecia uma brincadeira, era uma brincadeira aquele jogo do Flamengo. Aquele jogo foi barato pro Vélez. Foi um negócio assim absurdo. Acho que foi o maior jogo que eu vi do Flamengo, foi um negócio absurdo. O Vélez nem sabe o que aconteceu até hoje. Você se prepara para enfrentar o Flamengo. E o Flamengo veio com problemas. Lado do campo, o Wesley, o Ayrton Lucas, que talvez hoje a condução pelo lado esquerdo tinha problemas. No primeiro tempo foi um acerto de cruzamento, Pascoal. De 10, só um. No segundo, com as mudanças, foram 3 de 9. De um deles saiu o gol, o segundo saiu o gol, né, o segundo. Então o Flamengo, o que faz o Racing? Ele bota as 2 linhas, tranca os lados e o Flamengo fica com aquela galera toda no meio, rodando e tentando entrar. E o Pedro, sem encontrar o Pedro. Tanto que o Gabigol sai, vem jogar do Everton. Agora, Vidal, faz a diferença hoje? Não faz. Everton Ribeiro, faz a diferença hoje? Não está fazendo. Então você começa a ver o Wesley é a opção que existe. O Mateuzinho, o Varela, os são dois fora. operados. O Wesley eu vejo como um garoto que dá para trabalhar. Mas o Flamengo está muito pesado para ele, porque, por exemplo, ele faz um domínio na expulsão. O segundo amarelo, ele domina a bola viva na frente da área para o adversário. Quer dizer, tem coisas para serem trabalhadas. Então, o empate nessas circunstâncias, você pode entender que foi bom, mas dava para ganhar o jogo. E agora o Flamengo tem o Racing, o Alcas em casa, que tem que ganhar esses 2 jogos. Sim. E o Nublense, que é a equipe mais fraca da chave, ele tem que ganhar fora também. Sim. Porque senão, nós vamos discutir uma crise que o rubro-negro não está preparado para encarar. Vocês estão falando aí... O Muro já amanheceu fechado, né? Só para dar aquela... Vocês estão falando aí em números, né? Poderia ter ganho, teve tantos por cento. Vamos dar uma olhada, então, nesses números para a gente entender, assim, o que o Flamengo efetivamente poderia ter sido de melhor e eu ter feito de melhor. E eu tenho uma questão sobre as substituições. Eu acho que tem uma que deveria ter sido feita no primeiro tempo e não foi, mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos ver os números. Tá aí, ó, Racing e Flamengo. O Flamengo foi superior, nosso dobro de posse de bola, né? 70%, chutes no alvo, um só. Aí a questão que o Mauro levantou aqui, né? Grandes chances, 3 e ações na área rival, 14 para cada lado. Essa é a terceira fase da rodada de grupos da Libertadores. Roda a vinheta aí. Este segmento é um oferecimento de sportingbet.tv. Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Vocês iam falar, eu fico pensando o seguinte, ficou com a mais a partir dos 26 do primeiro tempo, né? Foram 3 50 minutos, né? 50 minutos, de 26 a 26. Era a hora de ganhar o jogo, né? Então, mas não era a hora também de modificar a maneira de jogar, se não as peças? Eu acho que poderia ter tirado um dos volantes, já que não tinha um volante ali que fosse o Gerson, que é um volante completamente capaz de sair e ocupar o papel de meia. Não seria a hora de se aproveitar disso para colocar uma equipe um pouco mais ofensiva?
já que estava com um homem a mais? Eu fico pensando nessa possibilidade de ofensividade, né? Porque se você for botar um ponta na esquerda, você vai parar o Ayrton Lucas. Você podia botar o Matheus França no lugar do Vidal e criar uma jogada pelo meio. Isso, mas aí logo de cara você pensa, vou tirar um dos volantes. Eu confesso pra você assim, eu não acho que o Thiago Maia esteja jogando bem. E o Vidal tá? O Vidal também não estava jogando bem. O Pulgar estava jogando bem. O Pulgar estava jogando por ele e pelo Vidal. Eu, de maneira surpreendente, vi o início do jogo com o Vidal trabalhando pelo lado esquerdo, que não é a especialidade dele, né? Ele joga melhor pelo lado direito. Nas saídas de bola, o Thiago baixava para receber dos zagueiros e o Pulgar subiu um pouquinho pela facilidade do Thiago maior de sair jogando. Para tocar no Pulgar e ele começar a jogada, né? E aí, a gente não consegue enxergar coisas muito positivas do time do Flamengo depois dessa expulsão aí, né? Eu acho que é um dos recordes mundiais, né? Ele tomou o cartão amarelo num lance na frente e veio pra trás e fez isso aí. Não deu o quê? Não deu um minuto. Entre uma coisa e outra, não deu um minuto. E aí, e com todo respeito, né? O Racing, com 50 minutos jogando com o jogador a menos, tem 14 ações na área, o mesmo número de ações do que o Flamengo, tem quase o mesmo número de finalizações do que o Flamengo. Mais no gol do que o Flamengo. Mais 9 mais 3 no gol. Do que o Flamengo. Então tem alguma coisa que está errada. Essa é que o Gabigol pegou de direita. Não é a perna preferencial dele. E aí acaba fazendo esse gol na jogada ensaiada. Tanto que ele vem abraçar. É um ponto positivo, né? Jogada ensaiada é um ponto positivo. Já tem uma jogada. Sim. Porque todo grande time tem boas jogadas ensaiadas. Isso mostra a importância do treino, né? Essa é uma ótima opção, né, que o Flamengo tem da jogada. Aí já tinha um a menos, ia faltar alguém para fazer a cobertura, né? Ia faltar alguém. E acabou faltando. O Paulo Guerreiro, a bola que você falou do domínio dele, fica longe do corpo dele e tem que acertar o adversário. Já tinha um amarelo no primeiro tempo. O do primeiro tempo foi uma jogada infantil. É que falaram pra ele, lá na Argentina, você tem que chegar nos caras, porque se você não chegar, os caras vão bater em você. A primeira que ele foi, deu logo no rosto do cara, quase botou o sujeito a nocaute. E a falta foi batida. Eu escutei hoje gente falando o seguinte: puxa vida, dava pro Santos chegar. Nem com 2 Santos no gol, dava pra chegar. Nem com 2 goleiros. O cara meteu a bola no ferro. É no ferro que segura a rede, olha lá. Olha lá onde que vai essa bola. Né, Pascoal? Você tem o destro e o canhoto pra bater ali. Porque tem, assim, são dois, a bola canhota sai por fora, a do destro vem para dentro. E ele fica exatamente na posição correta, esperando a cobrança. Só que a bola foi no imprevisível. Essa jogada aí também é uma jogada que não dá para acreditar que tenha sido proporcionada pelo time do Flamengo ao adversário. O Flamengo o São Paulo disse anteriormente assim, é São Paulo, como falam na Argentina, como falam na Itália. Diz que ele quer tornar o Flamengo um time invencível. E ontem também na entrevista ele viu outro Flamengo, longe, assim, né? Ele tá no papel dele de elogiar e tal, mas os técnicos a gente viu o Dorival falando depois do jogo do São Paulo, agora ontem o São Paulo. Quem não viu o jogo e vê só o São Paulo falando, nosso Flamengo deu azar de não trazer um resultado melhor, porque parece que foi um jogo muito melhor do que ele demonstra na entrevista. Mas voltando ao que a Dani perguntou, acho que faz sentido. Quando perdeu, talvez essa ousadia. Eu também no comentário inicial falei do Matheus França, que tem jogado menos com ele. Ou não quer pôr o Cebolinha, não quer pôr tal. Vai atrasar o Ayrton Lucas, vai embolar tal. Então vamos pelo meio. Por que eu vou ficar com todo mundo ali, com esses volantes todos? Eu acho que essa é a crítica que cabe a ele, sim. Talvez um pouco mais de ousadia. E aí, quando ele vai mexer depois, ele mexe com 2 jogadores que são consagrados, que o torcedor tá louco para ver de volta, mas não para esse jogo, de repente, né? Colocá-los em outros jogos. Agora, tem a culpa por parte dos jogadores também. O Everton Ribeiro, gosto muito, estou sempre defendendo ele aqui e tal. O nosso conselheiro Miranda quer tirar ele toda hora do time. Eu mandou mensagem ontem, falando, defende agora. Então, ontem não foi bem, mas só ele não foi bem. Num time que não consegue proporcionar ao Pedro um chute a gol, então, não é só o Everton. Tem 2 jogadores que, quando esses 2 estiverem bem, o Pascoal falou, não, o Arrascaeta foi uma tentativa do cara que saiu depois de um período inativo, e a gente quer sempre ver o outro, a boa versão. Sim, claro. E é preciso entender que vai demorar um pouco. Numa outra situação, talvez ele nem entrasse em campo.
Arrascaeta e Gerson, no meio de campo, o Gerson estava bem com o São Paulo. O Gerson estava um jogador mais agressivo, participativo, fez muito bem para ele por já ter trabalhado com o São Paulo. Mas com o Arrascaeta e o Gerson bem, é outro time. É outro time. Sim. E a lateral direita precisa urgentemente, por incrível, olha lá, hein, de Varela ou do Mateuzinho. Que também a gente até agora não é o torcedor rubro-negro não olha e fala assim, pô, esses caras são a solução. Mas pro Wesley, o Wesley é um jogador impetuoso, ele vai para cima, ele tem vontade e tal, mas ele precisa ser muito bem trabalhado com a bola, sem a bola, posicionamentos, o domínio, quando tem um marcador por perto, para dominar já saindo e não aquela bola que bate e fica viva. Então, assim, ele só está no time hoje porque não tem opção. Eu não sei se o São Paulo vai ter a paciência. Mas eu acho que foi elogiado no começo também ali, né? Parecia assim que ia ficar. Ele tem muito potencial, lógico. Ele tem muita frequência ofensiva. Eu não vou culpar o Wesley pelo empate, não. Não vou culpar. Porque ele saiu e aí o time aí teve que montar uma estratégia, o Pulgar teve que ir para a zaga e tal, teve que montar um outro esquema de jogo. Eu não vou criticar o menino, não. Porque jogar Libertadores da América... Eu, Paulo Calçado e o Mauro já tivemos algumas vezes no cilindro. A reverberação do som é um negócio impressionante naquele estádio. É diferente lá. O pessoal reclama que no campo do Palmeiras tem a reverberação do som, é muito forte. Sim. Lá no cilindro também. Eu acho que aqui que deu uma calada, uma baixadinha de bola quando sofre o gol, né? Aí perde com o jogador a menos, aí toma o gol, aí por minutos ali a coisa ficou... Aí quase toma o outro, aos 80... Não é o time que sente, não, o torcedor também sente um golpe, né? Também sente. E aí a gente vê, eu acho que o Flamengo tem muita bola para mostrar. Agora, como eu disse no início, eu acho que é um composto de situação. É um composto de trabalho físico que o time do Flamengo precisa. É um composto de aplicação tática, que é uma outra situação que o São Paulo tem que resolver, de posicionamento do time, e acho que tem que ter um pouquinho também na conta dos jogadores. Sim, é isso. Já que a gente fala que o treinador é 30%, hoje nós estamos elegendo, de uma forma geral, eu vou falar por mim, né? Porque eu não posso falar em nome dos outros. Eu quase sempre elejo o treinador como sendo aquele que vai mudar a situação. Como a gente vai falar do Luxemburgo daqui a pouco, sim, como a gente fala de outros treinadores, né? Como a gente fala do Vitor Pereira, que coisa, que tragédia. Fala do São Paulo. Então, o que acontece? Eles têm, nessa composição, 30%. Por que não é 70-30 o negócio? O Zinho acha que no Palmeiras é 50-50. Eu não acho que o Abel seja 50-50. Acho que também é 70-30. Porque os caras do Palmeiras têm uma capacidade de entendimento, porque já estão há 3 anos com o treinador e entendem o que ele está querendo dele. Esse era um percentual que o Muricy, campeão 3 anos seguidos, ele dava para ele, né? 70-30. Ele falava... Eu acho que a gente pode pensar sobre isso. Acho legal. Como é que o Sampaoli fez essa divisão? Porque, obviamente, implicitamente, né, Calça? Eu já volto aqui com vocês. Só pra gente colocar a explicação do Sampaoli sobre o jogo. 5,95. 5 é meu e 95 queria ver na hora de... não, aí não, né? Ele deve ter feito assim na cabeça dele. Na hora dele. De negociar o salário, eu queria ver a diretoria falar, se é só 30% é menos, né? Pra ganhar, né? Aí nessa hora quem nos deu isso recentemente foi o Fernando Diniz, né? Mas enfim. Fala, Sampaoli. Vamos lá. Hace 15 días que estamos aquí, hay que trocar mucha cosa. Si no acontecería lo que você falou, eu não estaría aquí. Tenemos que melhorar o proceso. O time jogou, foi muito superior en el desarrollo, muito. Tenía que haber ganado o jogo y lamentablemente una jugada esporádica generó la falta y el gol. O time tem que jogar melhor, tem que ter mais volumen e tem que atacar melhor. Isso é um processo. O time, todos os jogos, foi protagonista, foi superior ao rival en el desarrollo. Tem que melhorar a contundência, que tem que melhorar en el área propia y en el área rival. Un jogador totalmente diferente, que ha marcado mucha diferencia en un Flamengo campeón. Y él como Bruno son jugadores que han ganado mucha cosa y que necesitan recuperar minutos porque vienen de mucho tiempo sin jugar. Pienso que Bruno Henrique precisa jugar, precisa sumar minutos porque es un jugador
para nós muito importante. Na posição de o cambio de sistema. Tá aí, ó, ouvimos o Sampaoli. Mauro, vou te devolver a palavra que você ia falar antes de... Eu tinha falado antes assim, quem só vê isso, não viu o jogo, foi muito superior, na frente e atrás. A gente acabou de mostrar números aí que o Racing chutou 9 vezes e 3 no gol. O Flamengo só chutou uma que foi o gol. Então assim, não é aquela, né, um pouco menos aí, São Paulo. Precisa de minutos? A mesma coisa que estamos falando. Lógico que esses dois precisam voltar aos poucos. E ele fala até em mudança de esquema com a entrada deles e tal. Óbvio, né? Quem é que não está, que torce pro Flamengo, que não está imaginando a volta do Arrascaeta e quem sabe do Bruno? Porque eu falo quem sabe, porque também não sei se vai ser mais aquele Bruno do passado. E agora tem Pedro e Gabigol, agora tem... Eu não acho que ele já chega entrando e pegando a camisa dele. O Arrascaeta sim, o Arrascaeta com certeza vai entrar. Agora, seria ontem o jogo para isso? Já que eles não estão 100%, seria este jogo para colocar os dois? Acho que foram 69 minutos, mais ou menos, tal. Deu um pouco de minutagem, mas um jogo que o Flamengo podia ter mais ousadia com outros. Ou põe um, ou põe outro. Talvez o Arrascaeta, eu acho que sim. Já que o Everton Ribeiro não estava bem, ver se o Arrascaeta dava uma organizada. Mas aí eu usaria ou a velocidade só do Cebolinha, que vai entrar só depois, ou do Matheus França, sabe? Não colocar os dois juntos. Os dois juntos ali e tal, para tentar. E agora o resto ele tem razão, é um processo, vai demorar, eu estou chegando agora a 15 dias. Ok, então também não encha tanto a bola do time, porque o time ainda não está com essa bola toda. Em 15 dias não se conseguiu tudo isso. Mas, repito, como resultado, agora, óbvio, tem que ganhar do Racing aqui na volta. 2 jogos em casa, faz 6 com 4 que já tem 10. E tem um adversário facilmente superável. Que é o próximo. Superável lá fora. Lá fora. Então, 13 pontos, tá de bom tamanho, assim, numa conta feliz e tal. Precisa ver quantos pontos o Racing vai fazer. O Racing vem e perde aqui, se fizer 6 também vai a 13. Se o Racing fizer, o Racing tem 7, né? 7. Se faz 6, aí fica Flamengo, aí vai disputar ali. Quem ganhou, tal, porque saldo de gols, enfim, tem algumas coisas para ver quem seria o primeiro do grupo. Mas ele está com... A mudança de sistema com o Bruno, o Bruno precisa jogar, mas a capacidade dele mudar o sistema hoje é pequena, porque ele tem que jogar para melhorar. Sim. Se ele não jogar, vai ser mais longo esse processo. Mas é um jogador que teve uma contusão gravíssima. Então, assim, até psicologicamente é difícil você tem que se acostumar a voltar, a ter segurança, né, para jogar. 10 meses fora. Foi algo muito difícil que aconteceu no joelho dele. A Arrascaeta certamente vai voltar nesse processo antes, mas taticamente a gente já viu vários Flamengos aí, né? Dos 5 jogos do São Paulo, são 5, né? 5. 5 jogos, são 5 modos diferentes de jogar e 5 escalações diferentes. Então, não tem uma escalação repetida e não tem um modelo de jogo repetido. Ontem, teoricamente, ele começou o jogo num 4-4-2, né? Sim. Para tentar fazer a bola chegar, liberando os laterais para chegar a bola ofensivamente. Mas não trancado atrás, o time do Racing pouco espaço deu para o Flamengo. E aí a gente vai vendo o time se movimentar. Por exemplo, eu acho que o Pedro ontem fez uma das piores partidas dele com a camisa do Flamengo. A primeira bola do jogo, aquela bola que vai na lateral esquerda e que tem um cruzamento, ele fica reclamando que a bola não foi para ele. E eu acho que ele tinha razão. Aquela era uma bola para cruzar e não para bater no gol. O Ayrton Lucas bate no gol, porque o Ayrton Lucas estava com um ângulo muito fechado. Aquela era uma bola para cruzar. E ele saiu reclamando, porque talvez fosse aquela a grande oportunidade dele. Porque não teve outra para o Pedro. Teve para o Gabigol, que na jogada ensaiada, sai lá do segundo pau, faz a volta e pega na... Por que ele faz aquele gol? Primeiro que tem um jogador a menos. Sim. Porque se tem o chamado homem do rebote, que fica na meia-lua, o cara dá 2 passos para dentro, a bola não vai chegar. Como não tinha, ele faz a volta, recebe e faz o gol. Foi bonito o gol? Bonito, bem trabalhado? Parabéns para o São Paulo que conseguiu trabalhar uma jogada. Então eu acho que tem muita coisa para fazer no Flamengo, só que não tem tempo, né?
Aí tem o ponto positivo, já tem o Atlético Paranaense agora, já tem o Atlético Paranaense. Vamos falar daqui a pouco do jogo do Furacão, vitória de virada da equipe do Paulo Turra. Aí sabe o que a gente vai falar? E a gente projeta o jogo do final de semana. Então, aí o Pedro, essa bola, o Pedro fica revoltado. O Pedro sai cuspindo marimbondo lá. Essa bola era, ó. Realmente ele não tinha muito ângulo ali para bater, não, Gabigol né? também. Os dois atacantes dentro da área. E Dani, daqui a pouco, quando a gente for falar do Atlético Paranaense, da virada também, a gente vai falar. E não tem tempo o Turra para melhorar, não, porque já tem o Flamengo pela frente. Ninguém tem 3 competições